Fala galera, seja muito bem-vindo ao canal na Coruja. Este vai ser o ADM Responde. Eu só fiz um desses vídeos na temporada passada, mas pretendo voltar este quadro mais vezes esse ano. A gente vai ter uma lacuna aí, a gente teve jogos do Mato Grossense, estamos no meio do carnaval brasileiro. E a gente lançou na semana passada uma caixinha de perguntas. O que você queria que o ADM respondesse? A gente teve algumas sugestões e eu vou pegar duas delas. As outras eram mais zoeiras, né? Era tipo Chupa Lambari, as outras era Segue o Líder, algumas outras de baixo calão, né? Algumas que não dava para aproveitar, mas das 8 que a gente teve, algumas se repetiam e duas eu vou citar nominalmente. A primeira é do nosso companheiro, torcedor do Cuiabá, o Matheus, que comanda a página Orgulho Dourado. Ele deixou uma sugestão pra gente que é: fala sobre o gramado do Dutra. E eu vou aprimorar um pouco mais a pergunta, né, a sugestão do Matheus, porque falar do gramado do Dutra é só um dos milhares de problemas que há o estádio Presidente Eurico Gaspar Dutra. O Dutrinha está interditado no momento que estou gravando esse vídeo. Na manhã da segunda-feira, dia 12, foi emitido um comunicado que o Dutrinha estará fechado por 5 dias, bagunçando uma bagunça. O campeonato já havia sido afetado por alguns jogos que não teria estádio, porque o Dutrinha ficou interditado 2 semanas, basicamente 2 rodadas do campeonato estadual, e mais uma vez ele está interditado. O estádio que passou por uma reforma há menos de 5 anos, continua apresentando os problemas crônicos, problemas naturais do estádio. Um estádio que foi construído na década de 50, na década de 60, precisa de reforma, precisa de adaptações ao século XXI. A geração Z, a geração Y, precisa de adaptações. Até o maior estádio do estado, que é o Verdão, se tornou a Arena Pantanal e passou por adaptações. O Dutrinha passou por reforma. Gastaram 2 bilhões a última reforma que teve lá, segundo o levantamento. E o estádio não tem uma proteção para a torcida. O estádio não tem uma coisa ok, mas não tem uma melhor recepção para a imprensa. O setor visitante do estádio inexiste, basicamente. As grades que foram colocadas para suprimir, para ajudar os torcedores a não caírem da parte mais alta da arquibancada, não existe, ela está caindo. A gente teve até o Abílio, que foi lá, teve a participação do presidente da raça, né, o Vander, falando sobre as questões do Dutra. O Dutra definha na gestão do Emanuel Pinheiro, coisa que não é do Emanuel, coisa que é do Mauro, coisa que é de Wilson Santos, coisa que é de muito tempo. E assim, o Dutra precisa passar por uma reforma, precisa passar por uma reforma decente, precisa passar por adaptações. E estou falando da questão geral. A gente ouviu de alguém da equipe do Misto, no jogo que a gente trabalhou com o Cuiabá, entre Misto e Cuiabá, que o ar-condicionado do vestiário do mandante não estava funcionando. Estava funcionando abaixo do padrão. Os jogadores teriam que ficar no gramado antes do jogo, se possível, do que ficar no vestiário do Dutra. A questão do gramado do Dutra que é pior possível. Aí entra uma questão. Um estádio de domínio público, ele não pode ter um gramado bom, porque recebe uma grande quantidade de jogos, dentre outras coisas que muitas vezes é levantado. É mentira. O gramado do Dito é um tapete. Mas só vou operar jogar lá, Felipe? Sim. Mas tem que haver uma administração melhor. O Dito dá aula no gramado. A arquibancada do Dito é básica como a do Dutrinha, mas é melhor que a do Dutra. O Dito fica num lugar inexistente para parar carro. É péssimo para parar carro no Dito Souza, porque era uma avenida muito movimentada de Vaza Grande ao lado do aeroporto. Mas mesmo assim o Dito tem condições melhores ali pro lado de fora, entendeu? O Dutra é um estádio raiz que traz ao torcedor uma lembrança mais antiga de torcedores. Eu tenho uma ótima lembrança do Dutra, de chegar e a quilômetros, a metros do Dutra, já ter festa das torcidas, ter bar lotado, pastelzinho feito na hora, para quem bebe uma cerveja gelada. Tudo isso remete ao Dutra. A Arena ainda está tentando ter essa estrutura e está bem longe disso porque é uma arena, não é um estádio raiz.
Mas o Dutra tem essa emoção, tem essa atmosfera. E estão deixando destruir o Dutra. E agora interditaram o Dutra por um motivo básico. A questão do gramado também, vão tentar fazer algumas melhorias para a parte da parte hidráulica, da parte de drenagem do Dutra. Escancarado na partida diante entre Cuiabá e Misto, entre Misto e Cuiabá, na verdade, entre Misto e Academia. Só que só agora a prefeitura parou no meio do campeonato. Mais uma vez, o Dutra estará fechado no meio do campeonato. Em um momento ímpar para o campeonato, em que teremos Misto e União, Dom Bosco e Misto. Eu fico sempre a tabela aqui na minha frente para tentar mostrar para vocês. A gente vai ter 3 jogos até o final do campeonato no Dutra. Se o estádio ficar interditado mais de 5 dias, trava de vez o campeonato, porque Misto e União é dia 17 e Dom Bosco e Primavera é dia 18. Então, o Dutra tente ser entregue no sábado para a partida entre Misto e União. Então, o Dutra deve voltar no dia 17 ao domínio dos clubes para mandarem os seus jogos ali. O jogo entre Dom Bosco e Misto foi remarcado para o dia 21 com o apoio, com a concordância das duas equipes. Então, Dom Bosco e Misto duelam dia 21 no meio da rodada da Copa do Brasil, que vai ter nesse dia União e Atlético Goianiense em Rondonópolis e o time do Real Noroeste diante do Cuiabá no Espírito Santo. Teremos 3 jogos importantíssimos para o futebol de Mato Grosso no mesmo dia. Então, assim, muita coisa deve ser refletida. Eu acho que o Dutra ele pode ganhar um vídeo à parte só no canal. Vou até olhar quando a gente vai ter uma varinha na agenda. Vou dar uma pesquisada melhor para falar sobre o Dutra. Segunda sugestão foi do União Fanático. Nesse eu vou ser mais curto. Ele disse, faz um vídeo sobre o líder, faz um vídeo sobre o União. União mantém um bom trabalho, é o time que tem o trabalho mais regular do futebol de Mato Grosso ao lado do Cuiabá. O Cuiabá mais tempo, obviamente, mas o União ele faz um trabalho de reconstrução, faz um trabalho que vai demorar tempo, um clube tradicional, que bate na trave, mas não conquista títulos, então complica a situação do União financeiramente. Mas é um clube que tem uma torcida apaixonada, é um clube que tem uma cidade que movimenta, que respira futebol. Já teve 3 clubes gigantescos dentro do estado, hoje só tem União. O Academia tenta galgar esta vaga aí de segundo time de Rondonópolis agora, né? Só tem eles, mas conquistaram espaço dentro do futebol mato-grossense. A Academia luta para isso. O União ele mantém um trabalho, ele traz um cara que é foda, um cara que conhece futebol do estado, que é o Luciano, já trabalhou no Cuiabá, né? No jogo entre Cuiabá e União, o Aaron foi até cumprimentar ele, que foi o gestor do Cuiabá por muito tempo, e foi o cara que trouxe o Luciano naquele momento. Muito bom. O time do União manteve uma base, trouxe jogadores experientes, jogadores monstros, né? O Canhoto aí tá destruindo, teve até fora no último jogo aí com o Cuiabá, mas ele é um bom jogador, tem uma base ok, deu trabalho pro Cuiabá na arena e vai ter jogos muito importantes, vai pegar o Primavera já nessa quarta-feira, no único jogo agora da quarta-feira, no Lutero Lopes, às 19 horas, depois vem a Cuiabá pegar o Misto e encerra a sua trajetória em casa com um confronto mais tranquilo que é diante do Araguaia, talvez brigando por uma permanência na primeira divisão Araguaia. Primavera e Araguaia, confronto de times contra o rebaixamento e Misto, vaga direta na semifinal do Mato Grossense. O União já tem 16 pontos e hoje ele já está a 1 ponto da pontuação dele mesmo no último campeonato estadual, quando o União terminou em segundo, atrás do Cuiabá e conseguiu confirmar a sua vaga na semifinal. Na semifinal, no passado, pegou o Operário. Pode ser um caminho também para a equipe do União de Rondonópolis, já que o Operário hoje é o quarto atrás do Misto, né? Mas a Chuva Verde passou também. Mas a disputa entre eles é muito nivelada. O União já tem campanha de segundo colocado mas é o líder, deve confirmar a sua liderança nessa primeira fase, já que não perdeu de ninguém, ganhou 5 jogos, empatou com o Cuiabá, jogando uma estratégia melhor que o Cuiabá. O Cuiabá bagunçado, sim, mas uma União muito à frente taticamente do Cuiabá e por isso conseguiu nivelar o jogo e levar o empate. Se jogasse com 11 contra 11, era uma outra partida. E agora vamos falar algo sério. Foi assaltado a equipe do União de Rondonópolis. Não houve lance para expulsão. Tinha que expulsar os dois. Não, eu acho que era um lance que se o árbitro visse, ele ia chegar e falar, olha, dá uma segurada, um amarelo para cada um,
entendeu? Quem bateu primeiro foi o Ramon, então falta para o União de Rondonópolis, certo? Pronto, essa era a jogada. O árbitro não viu, o árbitro estava de costa, o Bandeirinha falou que eu creio que foi o Bandeirinha que falou, porque quem viu o lance foi o Bandeirinha deve ter visto só o gatilho, né, do Pikachu, e foi destruir o melhor jogo da primeira fase, que estava se desenhando para ser o melhor jogo da primeira fase, que não vai tomar esse posto aí. Talvez Misto e União tome o posto de Cuiabá e Misto ali como o melhor jogo dessa primeira fase. O União é muito à frente dos adversários locais e promete dar muito trabalho para o time de Wagner Love e companhia Atlético Goianiense já no dia 21. Jogo com, provavelmente, anote na sua agenda, transmissão do Na Coruja. Em breve a gente divulga e confirma aqui para você. Certo? Então a equipe do Na Coruja estará a postos para União e Atlético Goianiense. Essas eram as duas questões do ADM Responde, mas eu vou soltar mais uma porque aconteceu hoje e me mandaram no direct do Instagram. TBS proibida de levar faixas e instrumentos para as partidas do misto. O misto te fará 2 jogos em Cuiabá, um como visitante diante do Dom Bosco, da Boca Sul, e diante do União já no sábado, jogo da TV Centro-América. Cara, a punição se dá, óbvio que eles não se pronunciam certo, mas se dá mais ou menos as ocasiões ocorridas no jogo do Cuiabá. O exemplo mais prático disso é as 2 punições que a Raça Cuiabana teve nas temporadas anteriores. No jogo diante do Goiás, a Raça Cuiabana invadiu o Raça e muitos outros torcedores comuns invadiram o estacionamento, né, uma mostra abençoada aqui, e eles tomaram a punição de não poder frequentar jogos do Cuiabá na reta final do Campeonato Brasileiro. 3 jogos teve pela frente do Cuiabá, por exemplo, naquele campeonato. Ano passado, alguns integrantes da diretoria da Raça também foram banidos e foram proibidos de entrar no estádio até a reta final daquele Campeonato Brasileiro, depois do jogo diante do Corinthians. A punição decorreu depois do jogo com o Vasco, então naquele momento a Raça foi no jogo com Corinthians e Vasco. Curiosamente são parceiros históricos, principalmente o Vasco da Boca Suja, né? Aliás, tem muito vascaíno e mistense. Meu pai, por exemplo, era mistense e também vascaíno. E é muito normal, né? Mas a Boca Suja tomou essa punição, não vai jogar, não vai poder levar faixa nem instrumentos. Tem uma punição, é a penúltima punição, galera. A principal punição é ser proibida de ir no estádio. Então, o que a justiça, né, o que o JET impõe a Boca Suja é a segunda principal punição do nível normal, porque a principal punição é banimento do estádio de futebol. Então a Boca Suja tomou um alerta muito grande, que é por causa do sinalizador, né? O sinalizador foi o estopim para a punição da Boca Suja. Eu entendo a insatisfação por parte dos diretores e por parte da alta cúpula da Boca Suja, mas eu acho que falta mais transparência. Falta mais transparência de falar, olha, o misto foi punido, a Boca Suja foi punida por esse fato, e vai ficar punida por esse jogo. O jogo do Cuiabá era um jogo que havia muitas tensões envolvidas e era óbvio que ia acontecer alguma coisa. Então, a torcida é punida, não sabemos por quanto tempo, não consegui ler a decisão, mas é uma punição que também deixa um alerta para todas as torcidas. Eu lembro que na live do torcedor foi questionado, a torcida do misto vai ser punida? Eu achava que não, mas pelo contrário, foi. E também entra uma coisa, galera, que vocês vão ter que concordar comigo, ou não também. O misto vai jogar a Série D. Então a visibilidade em cima do misto neste ano é a maior dos últimos anos. Então a justiça também quer dar uma moçada de serviço, né? Quando era a torcida fazendo alguma coisa sem divisão, até as punições eram mais brandas. Mas agora a punição é mais dura. E como eu disse, é a segunda mais dura das possíveis a uma torcida organizada. E agora o misto não tem casa, porque o Duda está fechado. O misto não vai ter a sua principal organizada apoiando o time com instrumentos e faixas, mas vai ter sempre cantando, porque a Boca sempre apoia a torcida do misto, o clube, o misto. Então vai ter algumas questões a se pensar
por parte da torcida mistense. Mas, como a gente sabe, não vai faltar apoio por parte deles. Como eu disse, só recapitulando, o misto vai ter um confronto diante do Dom Bosco. Na verdade, muda-se a ordem. Sábado, 17, misto e União. Dia 21, Dom Bosco e misto. E já encerra lá no dia 24 ou 25, diante do Primavera em Primavera, jogo importantíssimo para as duas equipes. Então é isso. A DM Responde termina sua primeira edição em 2024. E amanhã mesmo, na terça-feira, dia 13, carnaval. Carnavalzinho, desfile. Hoje tem a última noite de desfiles das escolas de samba do Rio de Janeiro. Amanhã já sai a caixinha na terça e na quarta para você dar sugestões para o ADM Responde da próxima semana. É isso. Valeu. Deixe seu like, se inscreva no canal. Sexta-feira, dia 16, tem entrevista exclusiva com Ruiter, jogador do VAF, representante de Mato Grosso na Superliga B. É isso, valeu. Deixe seu like, se inscreva no canal, dá um tapa no sino para receber todas as notificações e até a próxima.